Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do projeto Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Então, pessoal, dando continuidade aqui, né, tratando agora de raças e linhagens, né, criadas, exploradas no sistema de produção de aves caipiras. As principais hoje mais exploradas, né, que a gente vê aí e que também são vendidas, tá, na maioria das casas agropecuárias por aí, né, tem várias empresas que entregam, mas quando a gente está falando de aves caipiras, essas aves elas não devem ser abatidas por menos de 70 dias, né? Então tem que ser abatidas no mínimo 70 dias. Se eu faço o abate, né, se eu tenho aves que têm um desempenho muito bom, né, ou adequado àquele sistema que eu consigo abater com menos de 70 dias, eu não posso considerar como aves caipiras, tá certo? Então eu tenho que esperar aí no mínimo 70 dias para estar fazendo o abate, para que sejam vendidos como caipiras, rotuladas como caipiras, entendeu? E nesse caso, né, então como estou dizendo, a maioria das casas agropecuárias vocês vão encontrar, certo? A famosa pescoço pelado, tá certo? Que é a Lauber Rouge. Vocês vão encontrar a Plymouth Rock, né, que é o Carijó, tá certo? A linhagem Carijó aí, o P3, certo? Vocês vão encontrar também o Pesadão Vermelho, tá bom? Aí você vai ter o pescoço pelado Lauber Rouge ou Plymouth Rock, no caso o P3, certo? E aí, fácil identificar também quando vocês estão comprando na casa agropecuária os pintinhos, certo? Chegou, aí eu só comprei lá o pescoço pelado e o pesadão vermelho, tá? Mas na hora da entrega chegou pintinhos amarelos, aí chegou pintinhos também negros, né? De plumagem negra, preta. E aí, obviamente que eu não tenho, certo? Aves, pescoço pelado e pesadão vermelho. Obviamente que eu só tenho aves pesadão vermelho e pedrez, tá? Então as aves pedrez, os pintinhos vão ser pretos, e o pesadão vermelho e o pescoço pelado, os pintinhos vão ser amarelo, e obviamente que o pescoço vão ser pelados assim, ó, igual aqui, tá certo? Lembra lá atrás que eu falei da questão do equipamento, né? Ele tá mal regulado e ele fica muito alto, derrama muita ração. Aqui, ó, um exemplo claríssimo disso, ó, o cilindro do comedouro tubular, ele ficou muito alto e estava derramando muita ração. Obviamente que depois dessa foto aqui a gente fez o ajuste dele, mas a gente aproveita para tirar foto, né, justamente para estar mostrando e fazer com que isso não aconteça, tá? Mas voltando a falar do nosso foco, esses aí são os principais, né? Isso para aves de corte, tá bom? E no caso para aves de postura, eu tenho aí a raça andalúzia, eu tenho a australope, né? Eu tenho a Brown Leghorn, que isso é muito comum, né? A gente chama o frango caboclo. Então são aves aí destinadas para postura. E aí aqui são aves caipiras mesmo, certo? De linhagem, de raça, né? Na verdade caipira. E eu tenho aí linhagens, né, caipiras também, no caso a Embrapa 051, por exemplo, né, e tem uma raça, né, melhorada aí, excepcional, uma das melhores inclusive, que é a Isabral, para postura, né? Ainda assim eu posso considerar esse sistema de criações com essas aves todas aqui, esse sistema de criação caipira. O que eu não posso, por exemplo, pessoal, é vender, né, essas fêmeas de postura, por exemplo, rotuladas como aves caipira. Aqui eu posso vender tanto macho quanto fêmea como caipira. Aqui eu só posso vender apenas o macho, tá? É o que a legislação vigente nos diz, é isso, tá bom? Aqui só mostrando para vocês um pouquinho, né, a questão do desempenho desses animais e entrando também na parte de nutrição especificamente, certo? A gente vai encontrar aí na literatura, em arquivos aí publicados na internet, vocês têm acesso a isso.
as exigências. Tá? Então vai depender muito do tipo de criação de aves que eu tenho, de linhagem que eu tenho. Tá? Então, por exemplo, se for a linhagem colonial, né, caipira, eu tenho essas exigências, né, o manual de criação me dá essas exigências aqui, tá certo? Né, de proteína, de energia, de aminoácidos aí, né, no caso a lisina, tá certo? A zinicisteína. Eu tenho os minerais, né, cálcio, fósforo e sódio, os principais, mas tem os outros minerais também que podem ser calculados, tá bom? E isso para as fases diferentes, né, para a fase inicial, a fase de crescimento 1, crescimento 2 e acabamento. E aí o zootecnista, né, ele vai em cima dessas exigências aqui formular a dieta, tá? Baseado nos ingredientes que você tem disponível. Então, por exemplo, a minha região aqui eu não encontro sorgo, que é uma fonte de energia similar ao milho. Então eu poderia estar usando soja, milho, sorgo e as fontes de minerais. Mas como eu não encontro, eu só utilizo soja e milho, tá? E aí as fontes de minerais, né, que calcário calcítico para cálcio, ou fosfato bicálcico, que vai me fornecer fósforo e cálcio ao mesmo tempo, o sal comum para atender a exigência de sódio, tá certo? E os aminoácidos sintéticos para atender as exigências de aminoácidos aqui também, que às vezes não é atendida. Na maioria das vezes o milho e a soja consegue atender, tá? As exigências de aminoácidos das aves de frango de corte. E aqui no caso, né, uma outra tabela, essa tabela aqui, né, que foi retirada de um manual da Embrapa, né, de sistema de criação de aves caipiras, tá? O SACAC, né, considerado SACAC, Sistema Alternativo de Criação de Galinhas Caipiras. E aí tem as exigências, né, de reprodução, né, no caso uma ave que está em postura, por exemplo, né, então a proteína, energia metabolizável, né, cálcio, fósforo, sódio e cloro. E aí para que a reprodução cria, recria e engorda. Tá? Então, cada fase dessa, né, o zootecnista, né, ele vai estar formulando para atender as exigências. E consequentemente, pessoal, como a gente estava falando lá no início, né, obviamente que o animal vai ter um desempenho ótimo, né, quando você pensa nos outros fatores também, né, de sanidade, de manejo, de ambiência, tá certo? Qualidade de água, então são concomitantes uns aos outros, né? Tem que estar em harmonia todos esses componentes. Não adianta só trabalhar aqui a nutrição ajustada, mas o meu aspecto sanitário higiênico é péssimo, né? Mas o manejo também é bom, então, mas não adianta. Esse aspecto higiênico e sanitário é ruim, né? Eu vou ter problemas por conta disso e consequentemente não vai ter um desempenho ótimo no meu sistema de criação também, tá? Beleza? Aqui é só mostrando para vocês, né, o desempenho aí ponderal dessas aves coloniais, tá? Isso aqui foi retirado do manual dessas aves, tá certo? Que eles disponibilizam, então eu retirei de lá, estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Então aí, né, que ele pode levar aí até 91 dias para ser abatido, né, com um peso médio de 3 kg, 161 gramas, tá bom? E um consumo de ração aí, nesses 91 dias, eles consumindo 9 kg e 460 gramas de ração. Claro que isso aqui vai ter ração inicial, eu vou ter ração de crescimento 1, crescimento 2 e a fase de acabamento, tá? A conversão alimentar, né, que é o quanto que ele consome, transforma isso em peso, tá bom? Então, consumir 1 kg de ração para poder ter 1 kg de carne, quanto é que ele come. Então, quanto menor, melhor essa conversão alimentar, tá certo? A viabilidade, né, quanto de ração que ele aproveita praticamente aí no sistema. E aqui o rendimento de carcaça, de peito, de perna, né, geralmente aqui eu particularmente avalio geralmente a parte de carcaça de modo geral, tá, com os miúdos, e no caso misto, né, eu não identifico se é macho ou se é fêmea, então nesse caso aqui 74%. Tá? Então aí nos primeiros 7 dias eles vão consumir 94 gramas de ração, né? Com 14 dias eles vão estar consumindo 188 gramas de ração, e assim sucessivamente para as demais fases, para os demais dias, né? E aí vai sendo, perdão gente, 312 gramas com 14 dias o consumo de ração, aqui é peso médio. Então no acumulado total aí de 9 quilos, certo?
Aí eu tenho o pescoço pelado, né, que aí vai ter os mesmos dados também, né, consumo de ração, conversão alimentar, rendimento de carcaça, né, aqui, por exemplo, essa linhagem, né, já consumiu um pouco menos, tá, consumiu 8,911 kg de ração, teve 2,986 kg, 97% de viabilidade, né, um rendimento de carcaça de 76%, tá certo? Aqui só mostrando para vocês, né, uma pesagem, né, por exemplo, pescoço pelado e o pesadão vermelho, né, aqui com 35 dias, 892 gramas, né, com 28 dias, 656, né, aqui no caso o pesadão com 662 gramas de peso vivo, 900 gramas, né, com 35 dias, né, consumindo quase 2 kg de ração. Aí nesse caso aqui, esse lote que a gente trabalhou, né, ele conseguiu aí, aos 31 dias 560 gramas de ração, 560 gramas, né, com 31 dias, um ganho médio diário de peso aí de 18 gramas por dia, né, e consumindo 2 quilos, tá? No caso, o lote todo aí, um lote de 100 aves consumindo quase 3 kg de ração. Aos 60 dias e ao peso final, né? Então, percebam que a gente conseguiu aqui 3,5 kg, né? O peso médio do lote inteiro. Quando a gente pesou todos e dividiu pela quantidade, a gente teve aí uma média de 3,5 kg por ave, tá? Então, mostrando aqui, né, o peso total, né, dessas aves, né? No caso aqui foram 78 aves, pesando 270 kg no todo. Quando a gente dividiu isso pelo número de aves, a gente teve uma média de 3,5 kg, certo? A carcaça, né, teve um rendimento aí de 174 kg, né, quando a gente tirou as penas, aquelas vísceras, cabeça e tal. Só no total foi 174 kg, tendo um rendimento de carcaça de 64,7%. É o que está aqui. O peso vivo total do lote, 270. Peso vivo total das carcaças, né, que foram pesadas, o animal foi abatido e pesado, 170 kg. E um rendimento de carcaça de 64%. Certo? E um peso médio de cada animal aí, né, de modo geral, de 3,5 kg, certo? Aqui a gente mostrando para vocês, né, que a gente faz essa avaliação por fase, tá? A gente fez na fase inicial, tá? A gente fez na fase de crescimento e também fizemos aí na fase final também, tá? E aqui, né, na fase inicial tivemos aí 0,471 gramas, né, a média desses animais, né, consumiram 4 kg de ração aí nessa fase, tá? Um consumo por ave dia de 17 gramas e um consumo de ração na fase de 1,650 kg. Aqui no caso, né, a gente foi as aves na fase de crescimento, né, que aí pesaram 3,40 kg, certo? Consumiram 4,5 kg de ração e ganharam ainda 107 gramas por dia, tá? E aqui a mesma coisa. Aqui na verdade, pessoal, não é fase de crescimento, aqui é fase de terminação. Perdão, tá errado aqui. Aqui foi o lote final, né? Que aqui no caso, inclusive, ó, só mostrando para vocês, esse lote aqui foi o lote de pesadão vermelho, foi o mesmo lote, foi criado no mesmo ambiente, porém tendo o mesmo acesso de água, de ração, mesmo ambiente, tudo do mesmo jeito que era feito para que estava no lote inteiro dentro do galpão, então é o mesmo tratamento. Porém, esses animais aqui no final pesaram 3,4 kg e esses animais aqui que foram o Paraíso P3, certo? Eles pesaram 2,586 kg. Para vocês terem ideia da diferença, tá? O consumo de ração aqui foi um pouco próximo, né? Eu usei a mesma quantidade de ração porque foi usado para o mesmo lote, então não poderia dividir, eu não separei esses animais, foram criados no mesmo sistema, então consequentemente a minha quantidade de ração foi a mesma para os dois, só que o consumo médio foi menor, né, para esse lote, mas também ganharam menos peso. Aqui é realmente a fase de crescimento, né? Consumiram 6 sacos de ração, tá? Então no todo aqui, né, 4, 6, 10, mais 10, né, então 20 sacos aí de ração aí, pesando em média 40 kg de ração cada saco, tá? Então aí é só somar, né, 160
peso 40 mais 400, e saber quanto de ração consumiu e dividir isso pela quantidade de aves que eu criei, né, que eu produzi nesse período aqui, tá bom? Aqui já foi um outro lote, né, que a gente trabalhou, o rendimento de carcaça, né, e nesse caso pesaram aí, né, 140 quilos em média, né, foi 143 quilos o peso total do lote, e o peso total da carcaça de 112, né, então como eu expliquei para vocês, a minha carcaça, depois que eu tirei, né, aquele material que não é consumível, e aí fica só a parte comestível, né, consumível mesmo, aí eu peso esse material, tá, e faço uma divisão para saber quanto que rendeu, né, no peso vivo completo e o peso vivo com a parte comestível, e aí foi 112 kg no todo, e um rendimento de carcaça de 78%, a média total foi de 3,40 kg, é um pouco a menos do que na outro lote, tá? Aqui também, né, uma outra tabelinha, né, mostrando aí também o peso vivo, isso na prática, né, aquelas outras tabelas lá foi feitos também em prática, mas com um nível mais de pesquisa. Aqui na parte prática mesmo, né, a nível de campo, como é o caso dessas tabelas que eu estou mostrando para vocês, a nível de campo, aqui também a nível de campo, certo? E aí um peso vivo, né, com 28 dias, por exemplo, 555 gramas, né, bem próximo daquilo que a gente pesou, que deu 560 gramas, tá? E um peso vivo final aí de 2,445 kg, né? No nosso caso, já teve um peso vivo um pouco maior também, de quase 1 kg a mais, né? Intensificando. Claro que a gente deixa um período maior preso, então consequentemente essas aves ganham um pouco mais de ração, tá certo? E consegue abater também mais cedo, né? A gente consegue, dependendo do tipo de ave que a gente está trabalhando, por exemplo, a linhagem colonial pesadão ou pescoço pelado, tem aves que a gente consegue abater com 70 dias, né? Entretanto, tem aves que levam 90 dias, né? O paraíso pedrestre, por exemplo, a gente levou 110 dias para abater, com 2,5 kg, por exemplo, né? Esse último lote aqui que a gente trabalhou, eles ficaram 103 dias, 104 dias no lote para conseguir abater com 2 kg 586 gramas aqui, certo? Então aí é a mesma coisa. Aqui é só mostrando para vocês, né, a questão da venda dos animais, né, o retorno econômico que pode ser conseguido, no caso, quando a gente pegou as aves caipiras mesmo, né, criadas na roça, e melhorou o sistema de criação, intensificou esse sistema, né, a gente conseguiu aí uma produção média de 17 ovos, né, de 40 aves, a gente só conseguiu produzir 17 ovos dessas 42 aves, então bem baixo, né. Como não eram as aves especializadas para postura, por isso esse retorno assim baixo, né, de produção. Quando a gente escolhe, por exemplo, raças especializadas, no caso a Embrapa 051, a Isabral, a estimativa é que essas aves consigam aí uma média de produção de 90%. Perdão, desculpa. Então, quando eu tenho, por exemplo, 40 aves, 90% delas vão estar produzindo, então eu vou estar coletando aí 38, 37 ovos por dia. Consequentemente, o meu retorno econômico financeiro vai ser muito melhor do que quando eu trabalho com aves caipiras tradicionais mesmo, mas a minha produção vai intensificar, só que o meu retorno econômico não valeu a pena, né? Praticamente pagou os custos, mas eu não tive lucro. Então isso não é viável, não é interessante que a gente pague os custos e ainda assim tenha saldo positivo, para que a gente possa, né, sobreviver de forma confortável, né? E também a gente possa fazer melhorias, né, dentro do meu próprio sistema de criação, tá certo? E aí, né, a gente fez um balanço mais ou menos, né, nesse período de produção. Claro que isso aqui levou ainda um pouco mais de tempo, produziu mais, mas ainda assim não conseguiu pagar. Então recomendo que vocês, né, utilizem, né, as aves tradicionais, mas sem muita sofisticação, sem muito investimento, porque não vai ter retorno econômico financeiro interessante, né? Mas se vocês, né, compram essas aves,
tá? Ou produzam essas aves, consigam essas aves, né? Especializadas para postura, obviamente que vocês vão ter um retorno financeiro muito interessante, tá? Aí, falando um pouco da questão do controle zootécnico, que na verdade, pessoal, o controle zootécnico é tudo isso que eu estava falando para vocês, né? Eu só consegui fazer tudo isso aqui, né, por conta do controle zootécnico. Como é que eu sei que ganhou peso, né? Quanto foi que consumiu de ração, né? Qual foi o meu número de aves, o número de mortalidade, certo? Então, tudo isso é controle zootécnico, né? Saber quanto ela consumiu de ração na fase inicial, quanto consumiu na fase de crescimento, quanto consumiu de ração na fase final, tá certo? Qual foi o peso na fase inicial de crescimento e terminação, tá? O número de aves, peso de carcaça. Então, tudo isso faz parte do controle zootécnico, né? Então, usar uma ficha de acompanhamento do lote, de cada lote específico, não é para ter uma ficha para 3, 4 lotes que eu tenho, tá? Isso vai dificultar o trabalho de vocês. Então, cada lote com a sua ficha específica naquele período, né? Então, logo de início, a data de alojamento, que dia foi que esses pedidos chegaram na propriedade, a quantidade de aves, da onde foram que chegou, né? Onde vocês compraram, onde vocês buscaram, quem foi que entregou, qual foi a empresa, né? Qual é a linhagem que vocês estão criando. Eu sei tudo, tá, mas está no papel? Não, então não adianta, tem que estar no papel, tem que estar, se conseguir colocar no computador igual eu fiz aqui, maravilha, ótimo, melhor ainda, porque as tomadas de decisões vão ser mais rápidas. Mas isso impede você de fazer? Não, pode fazer na mão. Isso é muito fácil de fazer na mão, é muito prático de fazer, certo? Não adianta só dedicar tempo à parte prática, mas quando eu vou para a parte de gerenciamento, administração, né, eu não tenho nada anotado. As minhas tomadas de decisões são o que tenho em cabeça. Não dá. Vocês têm que fazer isso tudo no papel, certo? Tem planilha específica? Tem. Se quiserem, eu posso estar disponibilizando, né? A gente posso estar melhorando o modelo de acordo com a realidade de vocês, certo? E enviando aí através dos trâmites necessários. Então, anotar também as ocorrências sanitárias que foram feitas, né? Então, a questão de vacinação que vocês foram feitos, o tipo de medicação. Teve um surto, teve um problema sanitário, então anota qual foi o problema, a ocorrência, quem fez, quem foi o tratador, quem foi a pessoa, tá certo? Se teve programa de luz, se está tendo mortalidade, anota, né? Anota também qual foi a causa. Eu não sei qual foi a causa, mas observou os sintomas, não foi? Então, anota também, tá? Quais foram os sintomas, escreve lá direitinho, porque quando chegar lá o profissional para identificar, ele vai saber mais ou menos fazer um diagnóstico corretamente, tá certo? Anotar também a data de saída do lote, fornecimento de ração, né? Então tem uma ficha específica para isso, para a questão do fornecimento de ração. Toda vez que eu pego um saco de ração, eu anoto. Então, foi uma ração inicial. Que dia que eu peguei? Hoje é dia 6. Então, dia 6 do 8 de 2020. Ração inicial, um saco de 40 quilos. Dia 10, mais um saco de ração inicial. Então, anota também, tá? Consumo de água, né? Quantas vezes eu estou abastecendo ali no bebedouro, tá certo? Os medicamentos veterinários utilizados que vocês utilizaram, vacinas, né? A ração, os ingredientes que vocês compraram, no caso outros insumos, né, que aí no caso vai ser os ingredientes para formular essa ração, tá bom? Então anotar tudo direitinho para que as tomadas de decisões aí sejam assertivas, né, vocês consigam solucionar melhor os problemas e consequentemente vocês vão ter resultados aí excelentes no sistema de criação também, tá ok? Então a parte de controle zootécnico, raça e linhagem, era isso que eu tinha para passar para vocês. Próximo tópico a gente vai ver uma outra coisa, tá bom? Até a próxima.